As raças bovinas locais se adaptaram e resistiram às condições naturais do território brasileiro ao longo de mais de 300 anos, fato que faz desses animais de origem ibérica um patrimônio cultural do nosso país. A maior parte do rebanho bovino do Brasil se concentra em áreas do Cerrado. Por isso, a importância de estudos que colaborem para o desenvolvimento de um modelo de exploração pecuária que priorize a conservação desse ecossistema. Raças bovinas brasileiras é o tema de hoje do Viver Ciência. O Brasil possui atualmente cerca de 200 milhões de cabeças de gado, sendo o país com o maior rebanho comercial do mundo. A raça predominante no nosso território é a Nelore, cenário que se repete no estado de Goiás. Hoje o Goiás tem grande produção de gado de corte, claro que o gado de leite também é muito importante, então a raça principal de maior produção é o gado Nelore também, juntamente com os animais anelorados. Agora, quando já vai para o sistema de produção leiteiro, nós temos outras raças em destaque, como o gado holandês, Gir leiteiro, Jersey, mas o principal é o Nelore. Goiás detém o quarto maior rebanho de gado do Brasil, com 22 milhões de cabeças. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, nos primeiros 5 meses de 2015, o estado exportou mais de 80 mil toneladas de carne bovina. A base da economia goiana é a pecuária juntamente com a agricultura, né? Então a pecuária tem uma importância enorme no PIB goiano. Ano passado nós batemos por volta de 8 milhões de cabeças, então isso é riqueza que está gerando para o estado, né? Juntamente com a melhoria da qualidade de vida e empregos também. Dentre os fatores que fazem com que o estado se destaque na produção pecuária nacional estão a localização privilegiada, água abundante e condições climáticas favoráveis. Além disso, o emprego crescente de tecnologia contribui para uma produção cada vez mais eficiente. A tendência é justamente a modernização do setor, cada vez é uma busca de produção de uma maior qualidade, tanto na carne quanto no leite, ou seja, buscando uma carne de alta qualidade, com marmoreio, juntamente isso aliado com o uso de raças locais, como o curraleiro pé duro, que incrementa, que além de ser um fator de produção genética, de conservação genética dessas raças, também vai estar ajudando aí na produção de animais mais eficientes para as nossas localidades, para o nosso sistema produtivo. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre as raças bovinas brasileiras, suas características, utilizações e alternativas para a conservação. As nossas convidadas são a doutora em clínica veterinária, pesquisadora, professora e pró-reitora de pesquisa e inovação da UFG, Maria Clorinda Fioravante, e a doutora em ciência animal e pesquisadora, Maria Ivete de Moura. Bem-vindas ao Viver Ciência. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente começa o nosso programa, o nosso bate-papo, respondendo às dúvidas da população. A primeira pergunta é da estudante Caroline Fernandes. Vamos ver. Quais são as técnicas que devem ser utilizadas na criação de gado para preservar o meio ambiente? Professora Clorinda, por favor. Bom, a criação de gado para conservar o meio ambiente, ela precisa basicamente respeitar princípios básicos de uma pecuária sustentável. Ou seja, nós precisamos produzir sem uma agressão. Isso significa, basicamente, utilizar técnicas como o manejo agro-silvopastoril, o uso de raças como as brasileiras, que têm uma adaptação muito grande às nossas condições ambientais, trabalhar também, dentro do possível, com uma maximização do que já existe de pastagem, sem precisar de degradar e derrubar o cerrado nativo para que a gente continue produzindo. Então, na verdade, muito mais que uma técnica, cabe escolher a raça, o tipo de manejo e o tipo de sistema de criação. Próxima pergunta é do advogado Yaroslav Darozevski. Vamos ver. Qual o procedimento para o abate do gado curraleiro e por que essa espécie encontra-se em extinção? Bom, professora Clorinda, eu acho que porque essa espécie encontra-se em risco de extinção, ela não foi extinta, né? É verdade. Bom, a primeira parte da pergunta dele é como abater. Como deve ser abatido todo bovino? Ele precisa ser abatido em frigoríficos com inspeção municipal, estadual ou federal, dependendo de que mercado você quer colocar a carne. Se for no mercado local, o municipal é suficiente. Se você quer mandar ela para outros estados, precisa ser um abatedouro federal.
As razões da extinção ou do risco de extinção de algumas raças bovinas brasileiras, é importante lembrar primeiro que algumas já se extinguiram, elas existiram e não tem mais. Nós temos hoje, no século XXI, somente 5 raças bovinas brasileiras, que seria o gado caracu, o mocho nacional, o curraleiro pé duro, o pantaneiro e o crioulo lagiano. Dessas, a única que não tem risco nenhum de extinção é o caracu, uma raça já selecionada, com linhagens leiteiras e para a produção de carne muito bem estabelecidas. As demais, talvez a de maior risco é a pantaneira, com menor número de animais, não passa de 600. O curraleiro deve ter hoje em torno de 7.000 animais, mas ele só vai deixar de ter risco quando tiver uso, e é por isso que a gente tem trabalhado muito. A principal razão da redução drástica dessas raças foi no início do século XX a entrada de bovinos de raças exóticas, como por exemplo a raça holandesa para leite, principalmente no caso do gado de corte, o Nelore. À época também não existia uma compreensão da importância e das características dessa raça. Então os próprios veterinários, os próprios técnicos da agropecuária tinham uma ideia errada que eram raças pouco produtivas e houve um incentivo para a contínua substituição desses animais. E isso foi um dos principais fatores que provocaram essa troca de raças sendo utilizadas. E talvez, se a gente for fazer uma análise mais ampla na América Latina, a gente não pode desconsiderar o impacto das grandes agências multinacionais de genética em uma pressão para a substituição dessas raças locais, menos produtivas, mas muito mais adaptadas por raças exóticas. Próxima pergunta é do engenheiro civil Rafael Ouziski. Vamos ver. O que determina uma exploração pecuária sustentável? Ivete, por favor. Bom, uma exploração pecuária sustentável, para ser caracterizada dessa forma, é preciso que ela desenvolva suas atividades de forma a atender às necessidades presentes, sem comprometer os recursos naturais, garantindo viabilidade para uma possibilidade de gerações futuras. Além disso, ela precisa ser economicamente viável. Para ela ser economicamente viável, é necessário que haja aumento de produtividade. Para isso, é necessário disponibilizar mais tecnologias de produção e de gestão. E isso vai fazer com que haja um aumento de produção numa área menor de terra. Dessa forma, fará com que haja disponibilidade de áreas que já foram desmatadas para a produção de grãos, para a produção de etanol, evitando assim que sejam desmatadas novas áreas, preservando então os recursos naturais. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer melhor o gado curraleiro pé duro, raça que se adaptou perfeitamente à região do Cerrado. E ainda, vai saber como funciona o Laboratório de Genética e Biodiversidade da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre a conservação e utilização de raças bovinas brasileiras. As nossas convidadas são as pesquisadoras Maria Clorinda Fioravante e Maria Ivete de Moura. Além da carne saborosa, o gado curraleiro pé duro tem uma importância cultural. É ele quem puxa os tradicionais carros de boi. Uma rede de pesquisadores trabalha para promover o crescimento da população dessa raça no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem. A Rede Pro Centro-Oeste é uma rede de pesquisa que objetiva produzir conhecimento em prol do desenvolvimento sustentável da região central do Brasil. Uma das frentes dessa rede estuda a caracterização e conservação da raça bovina curraleiro. É uma raça secular. Ela está presente, ela é uma mesclagem de raças que vieram da época da colonização, trazidas principalmente da região da Europa, Portugal, Espanha, que mesclou entre si, e o produto dessa mescla, né, de diferentes raças com o ambiente e a manutenção deles nesse ambiente que é um tanto hostil, que é a região do Cerrado, quanto a alimentação e quanto a frequência de doenças, fez com que caracterizasse a raça que a gente tem hoje como curraleiro.
A rede visa identificar potenciais genéticos aplicáveis aos sistemas produtivos existentes com a finalidade de estimular o crescimento da população do gado curraleiro em Goiás. Existem duas linhas, né? A voltada tanto para a conservação da raça em si, que é o animal, na forma com que ele está presente no ambiente, e também a utilização dele como recurso genético, para melhoramento de outras raças de produção que já existem também. São duas formas, mas o foco principal é a manutenção dessa raça, a conservação dela em si. Até o momento, os pesquisadores já conseguiram estabelecer o perfil hematológico, bioquímico e sanitário da raça. Agora, eles querem descobrir se os genes desse gado são resistentes às doenças mais frequentes que acometem os rebanhos, como a toxoplasmose e a tuberculose. Curto prazo seria a gente identificar, por exemplo, com o meu estudo, se há de fato geneticamente alguma resistência, alguma característica de resistência desses animais, né? Que pode ser reproduzido, que possa ser utilizado posteriormente. Futuramente, sabendo disso, previamente, possa haver, e a gente não sabe até quanto que a ciência animal pode evoluir, quanto ao trato reprodutivo desses animais, né? Poder utilizar esse recurso em outras raças ou para manutenção dessa raça que também é tão importante dentro do sistema brasileiro de produção. Professora Clorinda, qual é a importância da raça curraleiro pé duro para os produtores goianos? Bom, a primeira importância é que a gente pode dizer que eles têm a obrigação de manter essa raça para gerações futuras. Uma raça, assim como uma língua, um edifício, tem o direito de ser conservada. E os produtores goianos têm essa consciência. Todos os que criam, eles são muito enfáticos em afirmar que o fato de criar em curraleiro se deve, primeiro, à tradição e, segundo, ao sabor diferenciado da carne. As razões para que eles continuem criando são basicamente a utilização de um nicho de mercado, é uma raça, como eu disse, extremamente resistente, que pode ser criada em regiões de pasto nativo, por exemplo, numa RPPN, que é uma reserva particular de patrimônio natural. Seria uma maneira de agregar, então, renda a ele. Existem criadores que criam curraleiro somente para vender para carros de boi. Existem criadores que mantêm a tradição de criar esses animais para provas de laço, pelas suas características, pelo chifre, mas, acima de tudo, é uma raça extremamente adaptada às nossas condições, que consegue produzir mesmo com uma forragem de baixa qualidade, mesmo com situações em que, durante o período de seca, existe uma parte do ano em que ele é submetido a uma restrição alimentar muito grande. Então, ele consegue se adaptar e produzir bem. E se a gente pensar nesse mundo que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, de aquecimento global, né, o curraleiro representaria para a pecuária goiana quase como uma poupança genética, ou seja, uma raça que, mesmo que as condições ambientais piorem, ela conseguiria continuar produzindo. Professora, você coordena a rede Pro Centro-Oeste, né, que desenvolve estudos sobre as raças curraleiro e pantaneiro. Explica para a gente como funciona essa rede. Bom, essa rede, na verdade, ela começa, né, lá atrás de uma reunião de parceiros, basicamente o FG, o NB e a Embrapa, trabalhando inicialmente só com curraleiro e pantaneiro. Isso depois se estendeu um pouco até para outras espécies, mas começa com esses estudos. Em 2007, cria-se a Rede Goiana do Curraleiro e, em 2010, quando o MCT, o Ministério da Ciência e Tecnologia, cria a Rede Pro Centro-Oeste, nós nos organizamos de uma maneira maior, aí já abrangendo pesquisadores do Mato Grosso do Sul, aumentando o número de pesquisadores de Brasília e criamos, então, a Rede Pro Centro-Oeste para caracterização, conservação e utilização do gado curraleiro e pantaneiro. Trabalhamos em conjunto, sendo desenvolvidos trabalhos tanto na área de produção, reprodução, sanidade, conservação, caracterização de produtos. E esse grupo tem cada vez mais estreitado essas atividades conjuntas e talvez o principal resultado disso tudo é a enorme formação de recursos humanos e a agregação cada vez mais de novos pesquisadores trabalhando em conjunto. Então, a ideia é essa, é desenvolver ao mesmo tempo
partes diferentes de um grande projeto, ou seja, cada um trabalhando com a sua especificidade, o grupo de Brasília mais com reprodução, Goiânia mais com sanidade, o pessoal do Mato Grosso do Sul mais com o pantaneiro, para que a gente possa, num espaço de tempo muito curto, produzir o conhecimento suficiente para subsidiar essas ações de conservação e de utilização dessa raça. Ok, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. No próximo bloco você vai conhecer o Laboratório de Genética e Biodiversidade da UFG. No local são desenvolvidos estudos sobre as raças bovinas de Goiás. Até já! O projeto de pesquisa é uma intenção de trabalho. O pesquisador elabora um projeto quando ele pretende solicitar um financiamento ou solicitar uma bolsa, ele vai escrever e explicar exatamente o que ele quer fazer e tentar convencer, né, a comunidade científica ou os órgãos financiadores de que o que ele está fazendo é viável e é importante cientificamente. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre as raças bovinas brasileiras. O Laboratório de Genética e Biodiversidade do Instituto de Ciências Biológicas da UFG desenvolve pesquisas sobre as espécies vegetais e animais presentes no Cerrado. Um desses estudos investiga as características genéticas das populações bovinas da região. Vamos conhecer melhor esse laboratório. No Laboratório de Genética e Biodiversidade existem algumas linhas de pesquisas relacionadas com a genética molecular, genética de populações e ecologia molecular de espécies de plantas e animais. A gente atua na área de genética de populações de plantas do Cerrado e busca compreender a variabilidade genética que existe nas populações naturais das espécies. E as parcerias com outros projetos, a gente também consegue ampliar esse estudo de variabilidade genética para espécies domesticadas ou espécies naturalizadas. Existe a participação de um grande número de estudantes de graduação, mestrado e doutorado. No Laboratório de Genética e Biodiversidade, atualmente, atuam as professoras Mariana, Tânia e Rosane, mas além disso a gente tem parcerias com outros docentes da universidade e com pesquisadores de fora da universidade, como é o caso do Dr. Vincenzo, que atua no projeto com as raças bovinas aqui, em parceria com docentes da Escola de Veterinária. Bueno, mi nombre es Vincenzo Landi y soy de origen italiana y moro en España. Y soy agrónomo con formación en genética animal. Yo estoy aquí a través de un proyecto de CNPq, de Ciencia Sin Frontera, y vengo aquí para entrenar personal de postgraduación sobre técnica genética molecular. Y está dentro de una colaboración que llevamos hace ya 2 años con la Universidad Federal de Goiás sobre el estudio de poblaciones bovinas locales de la región centro-oeste, en particular del Cerrado, como se llama aquí. El objetivo principal fue caracterizar genéticamente estas poblaciones bovinas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir individuar si estas poblaciones bovinas tienen alguna diferencia particular con respecto a todas las otras razas bovinas, descubrir sus peculiaridades genéticas y esto con 2 escopos principales. El primero es valorizar esta raza que está un poco olvidada con respecto al panorama zootécnico y de otro lado añadir informaciones científicas importantes, sobre todo por la producción de carne bovina. Ivete, qual é a importância dos cruzamentos genéticos das raças locais para a pecuária de um modo geral? Bom, as raças locais, ao longo do tempo, elas sofreram várias adaptações, né? E adquiriram características peculiares. Isso favoreceu, de certa forma, sobretudo nas regiões tropicais e subtropicais, a criação desses animais, ganhando assim uma grande importância genética na seleção e cruzamento de bovinos.
Essa singularidade desses animais permite então essa seleção e esses cruzamentos, principalmente visando a produção de carne. Essa produção de carne, o produto, né, desses cruzamentos, então, vai nos fornecer animais com resiliência a endo e ectoparasitas, maior ganho em peso, qualidade da carcaça e da carne, então fornecendo ao mercado consumidor um produto de melhor qualidade e, consequentemente, objetivando uma valorização melhor desse produto que é colocado no mercado. Então nós vemos, né, uma raça local, que é o curraleiro pé duro, que é sobretudo criado na região centro-oeste e nordeste, como um germoplasma de grande valor para o agronegócio brasileiro. Clorinda, segundo a Embrapa, metade da carne produzida no Brasil é proveniente de regiões do Cerrado, áreas do Cerrado. Qual é o impacto dessa atividade no Cerrado, nesse ecossistema? Bom, o Cerrado é, sem dúvida, o ecossistema brasileiro que mais rapidamente diminuiu em termos de tamanho. A maior parte do Cerrado não existe mais. O principal vilão não foi o boi. O principal vilão, sem dúvida, foi, desde lá atrás, a questão da exploração para minérios. Depois, em seguida, veio o bovino. Este impacto, ele é inequívoco, mas a gente vive uma situação hoje no Brasil interessante, que nós estamos aumentando muito a produção sem aumentar a área. Ao contrário, o bovino mais que duplicou sua produção e reduziu de uma maneira substancial a área que ele ocupava, que passou a ser ocupada principalmente pela agricultura. Por quê? Basicamente pela melhoria de tecnologia e pelos programas também de recuperação de pastagem. Então, o que até uma das razões que nos fez criar essa rede e trabalhar com esse tipo de raça é exatamente uma possibilidade da gente continuar pensando em produção sustentável sem a necessidade de diminuir ainda mais a área já escassa do Cerrado. Mas, sem dúvida, a atividade antrópica no Cerrado foi muito grande e, de todos os ecossistemas, foi o que foi mais rapidamente agredido e diminuído de uma maneira substancial. Para a gente imaginar bem, o Cerrado começou há 50 anos atrás. E se a gente pensar a Mata Atlântica, essa destruição começou há 500 anos atrás. Acho que isso dá uma dimensão da velocidade com a qual a atividade antrópica foi mais agressiva no Cerrado do que nos demais ecossistemas brasileiros. Ivete, o Brasil é um grande exportador de carne bovina, né? Qual é a atual situação do nosso rebanho em relação à aftosa e outras doenças? Bom, o Brasil apresenta alguns programas de controle e erradicação de doenças, principalmente de zoonoses, como a febre aftosa, a brucelose, a tuberculose. Em relação à febre aftosa, nós temos um estado que ele é livre sem vacinação, livre da doença. O estado do Amazonas, Roraima e Amapá é uma zona de risco e os demais estados eles são livres da doença com vacinação. A região centro-oeste tem trabalhado para adquirir o status de zona livre da doença sem vacinação. E nós acreditamos que isso vai ser conquistado lá em 2017, né, que é um trabalho um pouco demorado, mas nós acreditamos que isso possa ser conquistado. Em relação à brucelose e tuberculose, também existe um programa do Ministério da Agricultura de controle e erradicação das duas doenças. São duas zoonoses importantíssimas, né? E nós temos um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Goiás para fazer um levantamento epidemiológico, atualizar esse levantamento para identificar qual que é a prevalência dessas doenças no nosso estado. Mas trabalhos de técnicos de campos que têm sido desenvolvidos nos indicam que a doença tem uma baixa prevalência. Outra doença também, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, ela é considerada uma doença sem risco significativo no Brasil. Então, a condição sanitária do Brasil ela é favorável, principalmente para a exportação de carne bovina. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Maria Clorinda Fioravante no nosso programa. Obrigado, professora. Eu é que agradeço essa oportunidade e gostaria de encerrar dizendo que a Rede Pro Centro-Oeste Curraleiro e Pantaneiro já produziu resultados muito interessantes e talvez um dos mais curiosos
é a gente ter conseguido provar que o curraleiro é resistente ao cafezinho, talvez a planta tóxica que mais mata bovinos no Brasil. Então, acreditamos que vamos continuar produzindo resultados interessantes e num curto espaço de tempo conseguir, então, que essa raça esteja sem risco de extinção. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Agradeço também a presença da pesquisadora Maria Ivete de Moura. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de divulgar os trabalhos da rede de pesquisa para o Centro-Oeste e também poder colocar aqui algumas realidades da pecuária brasileira e do estado de Goiás. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!